Gabriel Carvalho, seja bem-vindo aqui ao podcast. Faixa preta, primeiro dan de Krav Maga aqui em Piatã, correto? Correto. Conta aí, quanto tempo faz que o Krav Maga chegou na Bahia e como tem se expandido por aqui? Bom, o Krav Maga chegou em 1998 na Bahia, tá? Pelas mãos de Henrique Cerqueira, meu professor, tá? A gente tem 23 anos, né? 23 anos de história aqui na Bahia. Henrique foi treinar com o Mestre Kobe no Rio de Janeiro, que foi quem trouxe o Krav Maga para o Brasil. Começa a expandir o Krav Maga em academias pequenas. A minha história se relaciona com o Krav Maga a partir de 2003. A partir de 2003 eu começo a treinar com ele e aí faço todo o meu processo de formação. Hoje nós temos, começando da história de Henrique em 98, com um único instrutor que era ele. Até hoje a gente deve estar com 10 para 14 instrutores formados aqui na Bahia. E no Brasil tem crescido muito essa arte marcial ou esse estilo de combate, porque não é arte marcial? O Krav Maga não é uma arte marcial, o Krav Maga é uma defesa pessoal, tá? Então, ele chegou na década de 90 pelas mãos do Mestre Kobe Liechtenstein e tem crescendo sim desde o momento que ele chegou, né? Eu posso dizer que o Mestre Kobe ele chega no Brasil em 18 de janeiro de 1990 e de lá para cá as academias só se multiplicam, a formação dos instrutores só se multiplicam. Antes da pandemia, se eu não me engano, a gente se encontrava antes de março de 2020, né, o fatídico março de 2020, a gente se encontrava com quase 250 instrutores ativos no país, da federação. Agora, o fato de que é um sistema de defesa pessoal mais complexo que outros, isso quer dizer que vai exigir mais prática que outros, por exemplo, sem querer discriminar, mas mais prática do que um boxe ou do que... Não. Por lidar com muita variação. Não. A questão é mais prática. A questão é uma visão diferente do que você está fazendo, tá? A gente não trabalha dentro do Krav Maga de maneira esportiva, tá? Qual é a lógica do treino no Krav Maga? O Krav Maga ele foi criado com o objetivo de capacitar qualquer pessoa para a defesa pessoal. Qualquer pessoa. Uma pessoa que tem um porte atlético e uma pessoa que não tem um porte atlético. Tá? Então, quando você visa a área esportiva, você quer o tempo inteiro a pessoa no mais alto nível possível, tá? A gente vai buscar melhorar o nível dessas pessoas que treinam com a gente, mas eu tenho que partir do princípio que tem certas pessoas que estão comigo que elas não estão aqui por causa do esporte, elas estão aqui porque elas querem aprender a lidar quando alguém vai socar ela, quando alguém vai segurar o cabelo dela, quando alguém vai estrangular ela, e ela não vai ter toda a disponibilidade de tempo que tem um atleta que vai ficar 8 horas dentro de uma academia. O que a gente pode dizer é o seguinte, dentro do treinamento do Krav Maga, a gente dá o conteúdo para o aluno e a exigência física de acordo com a demanda que ele tem de tempo. Na medida que eles vão ficando mais tempo dentro da academia, eles vão vendo mais coisas e vão subindo para agressões cada vez mais complexas. Mas tem todo um ordenamento lógico para ele aprender. Então, no começo ele vai aprender situações mais simples, ele vai entender como é que o corpo dele funciona e ele vai entender como é que a agressão funciona. Na medida que ele vai subindo dentro desse treinamento, a gente vai aumentando a complexidade do treino, a gente vai aumentando a complexidade das técnicas e das exigências, porém sem nunca buscar um esportista, um atleta, um alto rendimento parecendo que o cara vai para a Olimpíada ou coisa do tipo. Agora, você compararia, por exemplo, o Krav Maga com judô ou jiu-jitsu pelo fato das três lidarem com um monte de variação, combinação, de não ser algo mais mecânico? Tá. Compararia, Eu acho que eu entendo o que você está dizendo. Judô e jiu-jitsu tem os objetivos deles bem claros, né? Projeções, imobilizações, submissões, etc. Mas eles partem de um pressuposto que você vai ter sempre um combate justo. Uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro, igualmente treinada para você entrar e resolver esse problema. Tá? O Krav Maga ele parte de um pressuposto totalmente diferente. A gente parte do pressuposto sempre de um combate injusto, ou seja, onde eu vou estar sempre em desvantagem, não importa que situação seja. Meu objetivo maior dentro do Krav Maga não é subjugar o adversário, vencer o oponente, ganhar a medalha, ser o maioral. Não, esse não é meu objetivo. Meu objetivo é sair do lugar que teve agressão e chegar em casa bem. Então a gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para poder sair da agressão e chegar em casa bem, tá? Então a gente vai trabalhar situações não só em que vai ter 1 para 1, mas vai ter 2 para 1, alguém vai estar com um bastão, alguém vai estar me estrangulando, vai ter alguém longe de mim, alguém perto de mim, ou seja, a gente vai treinar todas essas situações. Agora, e nas filmes, série, cultura popular, onde é que o povo pode ver Krav Maga? Tem John Wick, né? Não sei. John Wick eu não sei. Eu realmente só conheço alguns filmes que tem Krav Maga. Tem um filme chamado Nunca Mais, que é um filme com Jennifer Lopez, se eu não me engano, que eles falam que é Krav Maga e eles têm uma parte do treinamento que é muito próxima,
do Krav Maga. E tem um filme que eu acho que é da Netflix, que eu agora não lembro especificamente o nome, mas é Operação alguma coisa, que fala sobre um nazista que foi para a Argentina e foi viver na Argentina, etc. E que tem treinamento de Krav Maga. E nesse filme especificamente, quem fez a consultoria sobre Krav Maga foi um amigo meu que está na Argentina hoje, Luciano Terriot. E ele que fez essa... operação eu não lembro agora, mas eu acho que tem como pesquisar e ver isso sim. Operação alguma coisa na Netflix. Agora, a pergunta que todo novato sempre faz é: estudar a defesa pessoal é efetivo mesmo? Porque geralmente eles não acreditam. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: não seria correto afirmar que defesa pessoal só é efetiva se você tiver vários anos de prática? Não. Defesa pessoal é efetiva a partir do momento que você entende a agressão. Ponto. Okay. Você não vai entender todas as agressões no mesmo dia. Então você vai ter capacidade de lidar com algumas situações de acordo com você apresentado a elas. Vou dar um exemplo bem simples. Eu garanto no meu treinamento que um aluno que chegue, que entenda depois de uma boa aula, de uma boa série de treino, quando alguém segura o cabelo dele, o que é que ele tem que fazer, ele tem total condição de resolver quando alguém pega o cabelo dele e como é que ele vai solucionar esse problema. Claro que se você vai botar a defesa pessoal de uma maneira ampla e restrita, para você resolver todos os problemas, você tem que ter passado por maior parte por deles dentro do treinamento. E isso vai demandar tempo, com certeza. Mas a partir do momento que você entende como é que funciona a agressão, onde é que eu tenho que estar, como é que tem que ser a minha iniciativa, você já começa a mitigar o problema. Vou dar um exemplo simples, tá? A gente às vezes faz uma aula, por exemplo, sobre defesa de bastão, perfeito? Quando alguém vai lhe atacar com bastão, eu vou ensinar para o aluno como é que é a lógica da agressão com bastão. O bastão vai ser um movimento circular, um peso na sua mão, em que você vai estar fazendo um movimento circular. A força do movimento circular vai caminhar para a ponta do bastão. Então, a fase crítica do ataque com bastão é a ponta do bastão. O meu aluno precisa entender que ele não pode ficar numa posição que ele receba a ponta do bastão. Se ele receber o corpo do bastão, ou o início do bastão que está na mão do agressor, ou o próprio braço do agressor, é melhor para ele. Então, se eu ensino para ele que alguém levanta o bastão e ele corre para cima do cara, ele não se afasta do cara, se ele entende isso, ele sabe que ele já está se defendendo. Entendeu? Agora, no caso do senhor, já pratica Krav Maga há mais de 10 anos, não? 18 anos. 18 anos? 18 anos. Mas 18 anos. O seu entendimento de defesa pessoal é mais amplo. O que você diria para um estudante que quer chegar aqui, treinar um ano e ir embora? Eu diria para ele para entender a lógica. Para entender a lógica. Se esforçar em pegar nos exercícios a lógica. É a lógica que importa. Krav Maga não é só sobre como chutar, como socar, como fazer o exercício. Krav Maga também é sobre quando fazer. Entendeu? Então, se ele entende quando ele faz e por que ele faz, ele já tem boa parte dos problemas dele solucionados. Claro que Metcalf vai dizer o seguinte, tá? E nos meus anos de treino isso cada vez mais fica mais claro para mim. A gente depende de duas coisas para poder reagir em um fato real. Capacidade técnica é saber o que tem que fazer. E capacidade emocional, ter as condições emocionais de fazer o que você precisa fazer. Então, por exemplo, se eu explico para um aluno que quando alguém levanta o bastão, ele tem que andar para frente, ele não tem que andar para trás, ele pode entender aqui, mas ele ainda não pode entender aqui, que é a capacidade emocional, ou seja, de olhar para o bastão e fazer, eu tenho que andar para frente, porque se a ponta desse bastão pegar em mim, vai ser pior. Então, o que o treino vai fazer é aliar essa capacidade técnica, que é muito fácil de entender, é muito simples de entender, com a capacidade de executar aquela parte que é simples. Agora, quando a gente vê, por exemplo, sei lá, Kung Fu, Aikido, sempre tem uma filosofia por detrás. As artes marciais geralmente tem a filosofia. O Krav Maga tem uma filosofia por detrás? Eu vou te dizer que tem, mas ela não é escrita, ela não é tão bonita, assim, escrita, desenhada, não é uma filosofia tão rebuscada como você vai ter no Aikido, no Karatê, que tem coisas que falam sobre céu e a terra e um bocado de coisa. O Krav Maga é muito mais prático, objetivo. Ime, que foi o criador do Krav Maga, ele escreveu pouquíssima coisa sobre o Krav Maga. A maior parte da nossa filosofia dentro do Krav Maga é passada em cima dos exercícios. São os exercícios do Krav Maga que traduzem a nossa filosofia. Nós temos 3 princípios bem básicos, que é o seguinte: todo e qualquer movimento que você venha fazer tem que ser simples. Porque na hora do tumulto, da confusão, o simples vai ser difícil de ser executado. Tá certo? Se você faz alguma coisa complexa, ela fica impossível de ser executada quando você está nervoso, quando tem gritaria, quando você sabe que sua vida está em jogo. Toda a técnica ela precisa ser feita da maneira mais rápida possível, tá? Porque tudo que é simples é fácil de ser detectado. Então, se eu for fazer uma coisa simples e o cara percebe, muito fácil dele lidar com isso. E a última coisa, toda a técnica precisa ser o mais eficiente possível. Ela não precisa só ser eficaz, ela precisa ser eficiente. Ou seja, menor esforço meu
maior resultado do lado de lá. Porque eu não sei quanto tempo eu vou durar dentro da agressão, dentro da confusão. Então, quanto menos esforço eu fizer para causar mais dano do lado de lá, melhor para mim. Então, em cima desses 3 princípios, a gente olha todas as agressões. A gente olha para ela com esses 3 princípios o tempo inteiro. Não só Krav Maga, mas qualquer praticante de luta, invariavelmente, quando você vê alguém andando, pela postura da pessoa, pelo jeito como ela se movimenta e tal, você faz uma leitura do tipo, caraca, aquele cara deve praticar luta, entendeu? Então, você faz uma leitura. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente precisa, dentro do Krav Maga, identificar muito rápido o que é que o agressor sabe fazer, tá? Eu preciso entender muito rápido se aquele cara já treinou boxe ou não, se ele chuta igual a karatê ou não, se ele vai me agarrar que nem o jiu-jitsu ou não. Eu preciso identificar isso para eu não entrar no jogo dele, tá? Basicamente é o seguinte, eu não tenho como disputar um chão com um atleta de jiu-jitsu fazendo o que o jiu-jitsu faz. Eu não tenho no jiu-jitsu, eu tenho no Krav Maga, então eu tenho que fazer sempre com os meus princípios. Mas eu preciso desde o começo entender quando ele está vindo para cima de mim, que a movimentação dele vai caminhar para uma movimentação próxima do jiu-jitsu, porque aí eu já sei o que é que eu espero dele. Seria correto afirmar que o mestre Kolbe, para vocês aqui do Brasil que fazem Krav Maga, é alguém semelhante, por exemplo, a como o pessoal da capoeira vê o mestre Bimba, ou como o pessoal do jiu-jitsu vê a família Gracie, por exemplo? Tipo, a pessoa mais importante com certeza, com certeza. No Brasil e na América do Sul, com certeza, o mestre Kolbe é a pessoa mais importante hoje viva do Krav Maga. Por 2 motivos. Foi ele que apresentou isso para todo mundo aqui. Então, o que todo mundo dentro do Brasil entende por Krav Maga, foi ele que trouxe. É claro que ele é muito fiel às técnicas de Jimmy Lichtenfeld. Eu tive, só fazer um parêntese, eu tive em Israel em 2012 ou 2013, eu não lembro agora a data certinha, mas foi por aí. Lá a gente treinando com um dos primeiros alunos de Jimmy, chamava Heinz Zut, que até faleceu ano passado. Heinz Zut, numa conversa com o mestre Kolbe, a gente assistindo essa conversa, o mestre Kolbe faz 2, 3 técnicas, a Heinz Zut virou para o mestre Kolbe e fez: mas você faz isso ainda como o Jimmy fazia lá em 1970? Aí ele falou: ainda faço assim. E a Heinz Zut falou: ah não, a gente não faz mais assim, a gente faz assado. Então, aquela conversa que eu vi 2 homens que treinaram com o Jimmy conversando, e eu meio que de longe, e eles conversando, confirmou ainda mais para mim que o que eu faço é a mesma coisa que o Jimmy criou lá em 1960, 1950, tá? O mestre Kolbe apresentou o Krav Maga pra gente, com certeza é a maior autoridade do Krav Maga na América do Sul. E assim, é o pai da gente aqui, né? É quem criou a linhagem do Krav Maga que está hoje no Brasil. Pelo menos a maior linhagem. E, geralmente toda arte marcial, o sistema de defesa, ela tem algo bem particular para oferecer que outras não têm. Perfeito. Na sua opinião, qual é a singularidade do Krav Maga que você não vai encontrar em outras artes marciais? Ou perfeito, perfeito. É olhar para a defesa pessoal como prioridade. O Krav Maga encara a defesa pessoal como única prioridade dentro do Krav Maga. A gente não tem prioridade esportiva, a gente não tem prioridade artística, a gente tem uma única prioridade. Você vai ser submetido a uma agressão, você volta para casa. É isso. Não importa qual ela seja dentro do mundo moderno, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação não é que o movimento seja bonito, a nossa preocupação não é que o movimento seja acrobático, a nossa preocupação não é a pontuação, não é a medalha, é voltar para casa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando eu era mais novo, eu tive uma experiência com uma outra arte marcial que estava lutando. Na verdade, eu fui fazer uma aula experimental, eu tinha acabado de começar a treinar o Krav Maga, e a gente estava falando sobre chutar no meio das pernas. Tum. E aí um professor da época que eu estava fazendo essa aula experimental, eu treinava Krav Maga e eu fui fazer uma aula experimental com esse professor, ele falou assim: ah, mas para chutar no meio das pernas você não precisa treinar. É natural chutar no meio das pernas. Bater no meio das pernas de outra pessoa é muito fácil. E eu ali com 15 anos, 16, eu fiquei, poxa, verdade, chutar no meio das pernas deve ser natural. Não raciocinei sobre isso. E aí a vida vai seguindo, e um dia eu fui nessa aula dele e a gente foi fazer combate. A gente botou a luva, ele botou lá para fazer combate, botou a luva todo mundo, eu entrei para fazer o combate. Só que a gente entrou para fazer combate nas regras tipo do kickbox, etc. E eu, por reflexo de treinar Krav Maga, na primeira vez que o aluno dele levantou a perna, eu chutei o meio das pernas do aluno dele. Mas eu não chutei na maldade, eu chutei porque era meu reflexo chutar no meio das pernas. E o aluno dele provavelmente nunca pensou em chutar no meio das pernas de alguém, porque ele não treinava para chutar no meio das pernas. E aquilo ali provou para mim o seguinte: você faz o que você treina. O que é que a gente tenta fazer dentro do Krav Maga? Se o olho vai abrir brecha para uma menina de 50 quilos sair de um cara de 80 quilos, ela vai treinar, botar o dedo no olho de alguém. Consegue entender? E eu acho que essa é a singularidade no Krav Maga. Não é olhar esses pedaços, esses golpes como
golpe baixo, golpe sujo, não. A gente olha o olho como uma janela de oportunidade para alguém mais fraco sair de alguém mais forte. A gente olha a genital como uma oportunidade de alguém mais fraco sair de alguém mais forte. E o que você opina das pessoas que vêm aqui treinar depois de sofrer um evento violento, tipo assalto, namorado violento? Eu digo para elas o seguinte, eu digo para elas que o que passou, passou, não tem como voltar atrás, mas ela pode lidar com o que vai acontecer daqui para frente. A gente recebe muitos alunos que sofreram algum tipo de assédio, moral ou físico. E aí assédio entenda todos os tipos de assédio, tá certo? Nossa maior preocupação quando a gente recebe um aluno desse é reconstituir a autoestima dela. Ela entender que ela com a parte emocional adequada e que ela com a parte técnica adequada, aquilo não acontece mais com ela, tá? Não é uma lógica de formar super-heróis e dizer, não, agora você vai se vingar. Não é isso. É uma lógica do seguinte, você precisa ser capaz de defender sua sanidade mental e defender suas condições físicas. Então, é uma coisa de dar autoestima para a pessoa, de falar para ela o seguinte, você é capaz de se defender. Entende? O caminho é esse, ó, A, B, C, D. Vai ser sofrido? Vai ser sofrido. Vai ter que fazer força, vai ter que mudar o hábito, vai ter que sentir um pouco de dor, porque tem que ir para lá, tem que ir para cá, mas você vai conseguir. E dá para ver a mudança na atitude delas, de se aperfeiçoarem na defesa, de ser mais confiante? Com certeza. Dá para você ver nitidamente pessoas que chegam aqui, que andam encolhidas, olhando para o chão e que depois de um tempo ela olha para as pessoas de maneira diferente. Nós somos animais, seres humanos são animais. A gente tem uma qualidade maior, que a gente tem um poder de abstração e de linguagem que a maior parte dos outros animais não tem. Mas em certo momento, se você se comporta como vítima, aquela pessoa que tem o instinto de ser agressor, ela enxerga isso. Se ela olha para alguém e vê o ombro baixo, vê a pessoa mais recolhida, ela já vê aquela pessoa como vítima, entendeu? Então, às vezes, só de você mudar o porte físico da pessoa, não é mudar o porte físico dela virar uma pessoa agressiva, porque ninguém aqui vai virar agressivo. Você não vai ser o que você não foi criado para ser. Muitos pais e mães chegam aqui, eu não vou botar meu filho no Krav Maga porque vai ser mais violento, menos violento, etc. Meu filho vai sair batendo em todo mundo. Eu falo, vem cá, você ensinou seu filho a ser violento? Você ensinou isso para ele? Se você não ensinou, ele não vai mudar. O que vai mudar é uma única coisa. Ele só não vai olhar agora para a pessoa violenta olhando para o chão, entendeu? Ele vai olhar no olho, ele vai olhar para entender o que está acontecendo. E ele vai defender o espaço dele. Se o problema não vier para ele, com certeza ele não vai para o problema. E aí vem uma coisa que você perguntou um pouco antes, e eu falei que a filosofia do Krav Maga, ela nasce dos exercícios do Krav Maga. E aí eu vou dar um exemplo. Quase todos os exercícios dentro do Krav Maga, quase todos, para não dizer todos aqui agora, porque pode estar fugindo um ou outro da minha mente. Você parte do princípio que você está parado e um agressor parte para cima de você. Você está parado e o agressor parte para cima de você. Fazendo isso uma vez não tem significado, mas você fazendo isso durante 3, 4, 5, 6, 7 anos, você está botando uma ordem dentro do seu cérebro. Que é o seguinte, se o agressor não veio para cima de mim, eu não faço nada. O meu problema só passa a existir a partir do momento que o foco sou eu. Se o foco não sou eu, tá tudo tranquilo. Ele falou alto lá, eu falei daqui, eu vou embora, tá tudo certo. Agora, se ele parte para cima de mim, eu tenho que ter as ferramentas e a condição de poder responder. Os cursos que você participou, né, seminários da Federação Sul-Americana de Krav Maga, sim. Bom, teve vários, mas eu vou ler só alguns. Por exemplo, uso de objetos comuns na defesa pessoal, arremesso de faca, técnicas de defesa de chão. Agora, eu queria que você comentasse aqui um que eu achei muito interessante, certo, chamado comportamento defensivo dentro de ônibus. Porque eu queria saber mais sobre isso, porque quase todo baiano, né, anda de busão. Então seria interessante entender um pouco a mecânica de lutar assim, e se defender dentro de um espaço tão limitado. Isso. Se é algo super complexo, se é algo... Perfeito. Ó, esses cursos que você falou aí são cursos que a federação faz sistematicamente todos os anos, né? Então assim, num ano normal, sem pandemia, que a gente pudesse estar junto, né? Todos nós pudéssemos estar juntos, a gente teria no mínimo 2 cursos por ano, né? E nesses cursos nós abordamos temas ou que os alunos têm muito interesse em saber, ou que os instrutores têm interesse em saber. E isso termina virando uma coisa meio que a gente às vezes deixa os alunos escolherem, às vezes nós, instrutores, que também somos alunos, pedimos algum conteúdo diferente. Técnicas dentro de um ônibus nada mais é do que técnicas dentro de um ambiente confinado, ou seja, um ambiente que eu tenho pouca mobilidade, tá? O que a gente faz dentro de um curso desse é mostrar para o aluno do Krav Maga como é que ele vai usar todas aquelas técnicas que ele aprendeu no tatame, com movimentação de corpo livre, como é que ele vai fazer isso sentado no ônibus, ou sentado num carro, ou sentado em qualquer lugar. Então a gente vai explicar, por exemplo,
Entrou no ônibus, qual é o lugar mais seguro para você estar? Na cadeira da janela ou na cadeira do corredor? Onde é que você tem mais mobilidade? Onde é que você pode ser imprensado? Onde é que você não pode ser imprensado? Como é que você sai do ônibus? Como é que você entra no ônibus? Ou seja, todo um raciocínio em cima de defesa pessoal e de localização, mas também um raciocínio técnico do tipo, alguém te estrangulou você sentado, alguém te ameaçou sentado, como é que você faz o exercício, como é que você lida com isso? Então são cursos bem interessantes. Dos cursos que você falou, tem um aí que é mais diversão do que técnica para uso para defesa pessoal, que é o arremesso de faca, tá? O arremesso de faca não é um curso que a gente faz para sair arremessando faca nos outros, o objetivo não é esse. Mas é exatamente igual como se você fosse fazer um curso de arco e flecha. A gente usa faca e a gente faz um clube de arremesso de faca, fica todo mundo para dar refino. Uma pergunta meio pessoal, só para ir terminando. Você estudou na UFBA, correto? Estudei na UFBA. Você é formado. Isso. E ainda assim você escolheu se dedicar ao Krav Maga. Isso. Por que isso? Porque eu comecei a treinar o Krav Maga antes de entrar na UFBA, a primeira coisa. Okay. E assim, quando eu comecei a fazer o Krav Maga, eu não tinha nenhuma pretensão de ser instrutor. Na verdade, eu comecei a treinar o Krav Maga porque eu queria alguma coisa que desse pra mim uma autoconfiança para eu poder andar em qualquer lugar, entrar e sair de qualquer lugar. Eu sempre andei muito sozinho, assim, não sozinho de não ter amigos ou coisa do tipo, mas meus pais muito falaram, não, pega um ônibus, vai para não sei onde, vai para aqui, vai para lá, sobe, desce. Nunca me restringiram a movimentação. E em algum momento eu falei, caraca, eu preciso entender como é que eu lido com isso, assim, se alguém vem me assaltar, se alguém vai fazer alguma coisa, como é que eu vou, até para ficar esperto. Então foi aí que eu entrei no Krav Maga com 15 anos. Então, com 21 anos, quando eu fiz vestibular, eu acho que foi 20 anos eu fiz vestibular, foi o mesmo período em que eu fiz a seletiva de instrutores da federação. Tá? E antes de fazer a seletiva, meu instrutor falou assim para mim, Gabriel, você tem, eu não via isso em mim, mas ele falou, pô, eu vejo que você tem talento para dar aula, eu já te deixei aqui algumas vezes dando aula para mim, e você segurou a turma, e eu via que para o Krav Maga crescer naquela época, como eu gostava do Krav Maga, para o Krav Maga crescer, eu teria que me doar um pouco mais do que simplesmente ser um aluno. Eu costumo dizer que a minha turma, que eu friso aqui em dizer o nome de todos, que é o professor Roque Jorge, que hoje dá aula em Brotas, o professor João Paulo Amaro, que deu aula no Imbuí durante muito tempo, parou de dar, e o professor Cao Tetsu, que dá aula em Ondina, nós não tivemos escolha se nós seríamos instrutores ou não. Nós éramos os alunos mais graduados e para o Krav Maga crescer, precisava da gente dando aula. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi o Krav Maga, foi o Krav Maga que me escolheu, entendeu? E assim, a partir do momento que ele me escolheu, que eu recebi essa missão do meu professor e da federação, eu toquei lá para frente. O meu curso que eu fui fazer de Ciências Econômicas, eu fui fazer por ambição pessoal. Eu sempre gostei muito de geografia, de história, sempre gostei muito de economia. E eu fui fazer assim, já que eu vou dar aula alguma coisa que eu gosto, eu vou estudar uma coisa que eu gosto. Eu só fiz o que eu gosto, na verdade. E para as pessoas que querem praticar Krav Maga ou praticar artes marciais, defesa, mas não praticam com aquela desculpa de que eu tenho trabalho, família e não tenho tempo para isso, mas eu quero, mas não tenho tempo. O que você diz para essas pessoas? Eu digo que tempo a gente arranja, entendeu? A gente sempre tem tempo que a gente quer fazer, tá? Porque a gente busca fazer. Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, se você vê importância em aprender algo que pode livrar você de uma situação complexa na sua vida um dia, uma situação de agressão, se você acha que aquilo é válido, se não seja para você, mas você acha que é válido para sua filha, por exemplo. Você fala, poxa, eu tenho uma filha e eu quero que ela ande sozinha de ônibus, eu não quero ficar levando minha filha para tudo que é canto. Você acha que isso é válido para ela, ter essa liberdade é válida para ela? Faz ela arranjar um tempo, arranja um tempo para você, aparece na academia e começa a treinar. Coloca isso na sua rotina. Depois que você colocar na sua rotina, tudo se adapta. Tem muito aluno meu que fala assim, Gabriel, também, nem novas pessoas, mas alunos antigos que às vezes se afastaram e falam, Gabriel, eu queria voltar mais. Eu falo, cara, volta a treinar, que o resto se organiza. Você arranja o horário para você, encaixa na sua semana e aí você já não vai marcar mais nada naquele horário, você já não vai fazer mais. Você precisa primeiro começar a fazer, é o primeiro passo, entrar na academia e fazer uma aula. E a partir daí tudo se organiza. Perfeito. E além de Piatã, para quem é de Salvador, aonde eles podem treinar Krav Maga? Hoje nós temos academia em Salvador, nós temos academia no Costa Azul, no Imbuí, em Ondina, não, na Barra, em Ondina não, na Barra, a gente tem academia na Pituba, Brotas, na Cidade Baixa, no Bonfim, temos no Rio Vermelho, Nazaré e fora de Salvador, nós temos em Lauro de Freitas. Então assim, a gente tem academias espalhadas pela cidade inteira.
Todos esses instrutores das academias que eu te falei, se o nosso telespectador quiser olhar, ele pode ir no site da federação, que é www.krav-maga.com.br. Lá tem o endereço de todas as academias, com o nome de todos os instrutores, com os currículos dele, dizendo de onde eles vieram. A parte mais importante para a gente dentro da nossa federação é isso, que você saiba de onde veio o seu instrutor. Tá? A gente tem uma política dentro da nossa federação que é o seguinte: não é o aluno mais graduado que dá aula, não é o aluno mais técnico que dá aula, não é o aluno mais antigo que dá aula. Quem dá aula é alguém que foi preparado para dar aula. Na minha turma especificamente, eram os mais graduados e os mais antigos, mas nós fomos preparados para dar aula. Não é alguém que o professor gosta, que quando ele sai, esse assume a turma e ele vira professor. Não. Todos os professores e instrutores da Federação Sul-Americana de Krav Maga passaram por uma seletiva criteriosa, por um curso de no mínimo 1 ano no Rio de Janeiro, treinando no Rio de Janeiro. Passaram por provas de avaliação psicológica, técnica, teórica, e ainda fizeram uma prova final, que é dar uma aula para o mestre Kobe, com os alunos do mestre Kobe no tatame, para ele ver se você tem condições de dar aula. Tá? Então, você tem tranquilidade de que quando for entrar num tatame no Krav Maga, você teve alguém que foi preparado para aquilo, não alguém que caiu do céu naquilo. Entendeu? Alguém foi preparado para estar ali. Perfeito. Gabriel, muito obrigado pela participação. Foi uma ótima conversa e espero que aí os seus alunos e pessoas que estão interessadas queiram vir aqui em Piatã ou nos outros bairros que o senhor mencionou aí. Muito obrigado a você e a casa de vocês, quando quiserem reaparecer, por favor, apareçam. Vamos estar aí. Muito obrigado. Valeu, tchau.